Olá, mais uma vez trazemos aqui um assunto muito interessante e muito atual para conversarmos. Nos surpreendeu bastante nos últimos tempos a repercussão que trouxe alguns vídeos, algumas falas do nosso querido Divaldo Franco, médium baiano que todos conhecem, né? Um grande expoente na doutrina espírita. Nós acreditamos, através das perguntas que recebemos, que muitas falas do Divaldo foram mal interpretadas. E isso é fácil da gente entender pelo momento atual que nós vivemos. Nós estamos num momento de angústia, estamos num momento de medo, e quando isso acontece, a gente escuta e já puxa logo, né, os gatilhos ruins, as coisas. E o que nós fizemos então? Nós paramos para ouvir os vídeos com muita atenção, várias vezes, pedacinho por pedacinho, tentando compreender o que a espiritualidade, o que esse médium querido quer nos passar através dessas palavras. Nós sabemos que em nenhum momento espírito de luz traz alarme, espírito de luz traz desespero. Então, quando a gente percebeu alunos nossos, colegas nossos da casa, entrando completamente em desespero pela fala do Divaldo, nós percebemos que houve mal entendimento na sua fala. Então, é claro que nós não estamos aqui para trazer a verdade, apenas para pensarmos juntos um pouquinho sobre esse tema muito importante, que é a guerra que hoje envolve o nosso planeta. Divaldo faz esses vídeos falando sobre a guerra que há na Rússia, mas também falando sobre a possibilidade dessa guerra se ampliar a uma terceira guerra mundial. Então, nesse momento, eu, Verônica Maia e Cláudia Afonso, que vocês todos já conhecem bastante aqui dos nossos vídeos, vamos analisar e interpretar um pouquinho. Nós começaremos então com o primeiro vídeo do Divaldo. Os vídeos têm cerca de uma semana, nós estamos gravando agora, ainda no início de março, e esses vídeos têm cerca de uma semana que foram feitos. Então, Cláudia, no primeiro vídeo do Divaldo, que é um vídeo bem curto, né? Acho que é 1 minuto e pouco de vídeo, ele está na verdade numa entrevista, né? Então, o que te chamou a atenção logo nesse vídeo? Exatamente, o primeiro ponto que eu queria destacar é isso, é um vídeo de 2 minutos dele numa entrevista. Então é uma abordagem que ele está fazendo com muita cautela, mas ao mesmo tempo tentando resumir de uma maneira muito rápida alguns pontos importantes. E as pessoas precisam entender, precisam prestar bastante atenção nas frases que ele coloca de uma maneira muito bonita, muito amorosa. A primeira é ele explicando o quanto que o nosso planeta é assistido, o quanto que a espiritualidade atua e atuou e continua atuando para que a gente trabalhe, para que a gente possa ser protegido ao máximo, às vezes, das nossas incompreensões, dos nossos excessos que a gente tem enquanto humanidade beligerante, egoísta. Um dos pontos que eu quero trazer para vocês é como ele coloca, como a espiritualidade, logo no final da Segunda Guerra Mundial, questão de 20 anos depois do final da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1960, quando houve uma enorme crise mundial, um medo generalizado por um conflito nuclear entre as potências Estados Unidos e União Soviética, e houve um trabalho incessante da espiritualidade. Como é que o Divaldo traz isso para nós? Falou assim, ó, nesta época, como que a espiritualidade conseguiu proteger a Terra e atuando? Desvia toda essa vontade de corrida armamentícia, de guerra, para a conquista da Lua. Ou seja, a espiritualidade, ela nos auxilia e nos protege continuamente sobre nessa questão, respeitando as nossas possibilidades, o nosso livre-arbítrio, mas nos ensinando e nos mostrando aonde podemos executar, às vezes, coisas mal compreendidas. Outra coisa muito importante, que é fundamental a gente entender, é que a espiritualidade, e o Divaldo vai deixar isso claro, tanto neste vídeo quanto no outro, a importância do livre-arbítrio, a importância do respeito que a espiritualidade, que a divindade tem pelo livre-arbítrio da humanidade, dos seres humanos. Então o que o Divaldo vai falar assim, ó, a divindade respeita e não impõe o seu determinismo por enquanto. O que significa não impõe o seu determinismo por enquanto? É interessante fazer uma analogia com as encarnações, como bem lembrou a Verônica agora há pouco. Quando a gente fala de encarnações, a gente vai falando de planejamento, de preparo, mas há um limite. Quando o espírito chega numa determinada situação, há uma encarnação compulsória, ou seja, a divindade impõe a necessidade daquele espírito, fala assim, agora foi, agora você vai, e você vai fazer uma determinada encarnação em determinadas situações porque é necessária para a sua evolução.
Há um respeito, há um equilíbrio, há um tempo, mas também em determinado momento há uma necessidade de controle. A gente vai ver isso claramente no segundo vídeo de Divaldo, que as pessoas precisam entender que tem que ver até o final, porque são vídeos importantes, né? Então o que acontece? Neste momento, o Divaldo abre o vídeo explicando, há uma proteção, já foi feita antes, e a gente está agora no momento de respeito do livre-arbítrio, porém, a gente chegou no momento a gente chegou numa culminância novamente de um problema grande que envolvendo a humanidade, que é a guerra. Vocês vão perceber que durante esse vídeo nós vamos utilizar alguns trechos da entrevista do Divaldo para que vocês possam analisar a parte que nós estamos comentando. E também vão perceber que nós estamos trabalhando aqui frases extraídas do vídeo, que é exatamente para a gente entender palavra por palavra. Os espíritos mentores do planeta têm se reunido em uma necessidade imperiosa de evitar a guerra mundial. Todos os recursos possíveis têm sido estabelecidos, mas agora a situação alcançou tal nível de ambição humano que as medidas de prevenção para evitar o grande combate falharam por imposição do ser humano. E como a divindade não impõe o seu determinismo por enquanto, já que estamos no mundo de provas, as expiações agora virão de uma maneira inevitável. A guerra estrugiu. O mundo espiritual tudo envidou para evitar a guerra e continua. Essa equipe de trabalhos continua para evitar naturalmente a guerra total, que seria a Terceira Guerra Mundial, de extinção praticamente da criatura humana. A mim, me tem surpreendido muito que se chegou à hecatombe, porque os espíritos aplicaram métodos coercitivos, impeditivos, que deveriam pelo menos chamar a atenção da insensibilidade do agressor. Na ausência disso, é o que nós vimos com Hitler, com os seus adeptos, com o Japão naquela oportunidade de Pearl Harbor e etc. A divindade delega o homem ao seu livre-arbítrio, a grande tragédia que o céu pode evitar, mas que impediria também o progresso da criatura humana. Fugir é soar alto. Então a guerra soou, retumbou. É claro que foi, né? A guerra ela começou na hora que ela se instalou, que a gente viu que os exércitos realmente entraram no ataque, e isso soou alto no mundo inteiro. Então isso é uma coisa clara, a gente está vendo que ele está apenas narrando o que está acontecendo. E ele fala uma frase em seguida, que ele fala o seguinte: o mundo espiritual trabalhou e continua para evitar a atual guerra. Então é muito interessante porque ele fala especificamente da guerra inicial, né, do que deu o conflito inicial junto à Rússia, e ele fala que com um peso, até com uma tristeza, mostrando que o mundo espiritual realmente se uniu e fez um trabalho muito forte para que fosse evitado esse início da guerra. E que ele continua trabalhando para tentar parar naquele momento mesmo. Então vejam só, quem quer dar um ar alarmista já pode parar nessa frase do Divaldo. Porque se fosse alarmista, ele não iria dizer aí logo no início do vídeo que o mundo espiritual continua trabalhando para evitar a guerra que está em curso. E aí ele continua, ele fala que o crescimento desta guerra poderia sim desencadear a guerra mundial, que seria o fim da humanidade. Ele não fala, nós teremos o fim da humanidade, a humanidade vai acabar. Não, ele fala que se houvesse uma terceira guerra, seria o fim da humanidade. Reparem que nós dissemos, nós estamos comentando o primeiro vídeo, que é uma pergunta. Circularam na internet uma pergunta. Ele responde a uma pergunta. Ou seja, a entrevista completa pode inclusive sanar outras dúvidas com relação a essa fala. Mas dentro dessa fala a gente já entende que ele fala que seria o fim da humanidade, mas no próximo vídeo vocês vão ver que forma linda que ele mostra a possibilidade disso real, se existe ou não. A gente precisa continuar estudando Divaldo.
Então ele completa dizendo o seguinte: os espíritos permitem o livre-arbítrio para que nós não sejamos como marionetes. Nós sabemos disso aqui na Terra, né? Então eles permitem para o nosso crescimento. Então nesse vídeo inicial, o Divaldo mostra a importância que tem de Deus não colocar, como a gente costuma dizer, o pé no freio, né? E travar tudo. Ah, mas Deus não podia ter? Claro que podia. E é isso que o Divaldo fala. Deus poderia. Não fez por quê? Porque é o nosso livre-arbítrio. E ele continua falando que esse livre-arbítrio é o que faz a humanidade evoluir. Se ele cortasse, como a Cláudia citou, no caso ele até fez a comparação com as reencarnações, isso não propiciaria que nós atuássemos na Terra como construtores da nossa evolução. Isso é lindo e isso, Divaldo não precisava ter dito, gente. Isso é básico na doutrina espírita. E outra coisa que isso é importante ver. Olha como é que é bacana. Todas as vezes que a gente fala sobre isso, a gente recoloca uma das questões mais importantes da doutrina espírita, a responsabilidade sobre as nossas ações e sobre as nossas escolhas, na nossa capacidade de decisão. E ao invés de ficar imaginando que vai haver uma intercessão divina da espiritualidade superior para acabar com todos os nossos problemas, o esforço é nosso. A proporção dos nossos esforços para acabar com todos os quaisquer conflitos são nossos. O livre-arbítrio é nosso. Por isso a responsabilidade também de aprender com os nossos erros. E com os nossos acertos. E é por isso que é tão lindo, porque quando a gente olha o resultado, a gente se sente feliz, porque a gente sabe que foi meritocrático. Aqui na Terra não dá aquela tristeza na gente de ver as coisas acontecendo de uma forma positiva. Quantas vezes a gente reclama, né? Que aquela pessoa não merecia estar naquele cargo. Não, nós merecemos cada etapa da nossa evolução. E é por isso que Deus não intervém imediatamente, mas ele intervém. Então vamos pular agora para o próximo vídeo do Divaldo. Nós vamos colocar um trechinho do vídeo para que vocês verifiquem sobre o que nós estamos comentando. Vamos ouvir, Divaldo. A tragédia da Rússia, invadindo o seu país irmão, bombardeando com mísseis e ameaçando a humanidade de uma guerra local que, por certo, e é infelizmente provável, se espalhará por toda a Terra, através da adesão dos países a um lado ou ao outro lado. Estamos no momento da grande transição planetária, que não foi lograda com a pandemia do Covid-19. Fala que, por certo, e é infelizmente provável, se espalhará por toda a Terra. Então, primeiro, vamos nos lembrar que a palavra é por certo. Ela não é vai estourar, é por certo. Por que por certo? Porque tudo está se encaminhando para o maior envolvimento dos países. Se espalhará por toda a Terra. E ele continua, através da adesão dos países. Ele não está dizendo, neste momento, que todos os países serão bombardeados. Todos os países entrarão na Terceira Guerra Mundial sendo bombardeados. Ele está dizendo que se espalhará por toda a Terra através da adesão dos países. Isso já está acontecendo. Quando nós percebemos as retaliações que são feitas aos estados que estão em guerra, de ambas partes, nós verificamos que nós já estamos começando a sentir os efeitos da guerra. Uma guerra para se espalhar no mundo de hoje, totalmente globalizado. Mas essa teia, ela nos mostra que quando você mexe com um país, os países todos entram em desequilíbrio. Ele disse que certamente ela se espalhará. Vamos ver se ela já se espalhou? Quem abasteceu o carro essa semana? Ah, pode acontecer, não pode acontecer. A doutrina espírita é totalmente contra a utilização dos espíritos para previsão de futuro. Ah, eu vou me casar com quem? Ah, será que você pode ler aqui para ver quantos filhos eu vou ter? Nós não trabalhamos assim e não trabalhamos com alarme. Então nós percebemos que o Divaldo não vem, através desse vídeo, contrariar os princípios básicos da doutrina, que seria absurdo ele chegar dizendo o que vai acontecer. Mas, na verdade, nessa frase, ele está dizendo que já está acontecendo. E as pessoas se surpreenderam, ficaram muito impressionadas, mas ele fala que através da adesão dos países, essa adesão já ocorre, as sanções econômicas são gravíssimas, nós sabemos que cada vez mais as sanções irão aumentar, nós nos acostumamos a vida inteira a ver, por exemplo, sanções a Cuba.
E não paramos para perceber o que aquele povo sofreu durante tanto tempo com sanções à sua política econômica. E isso é claro que vai acontecer. Aquela região que está envolvida com a questão bélica, ela fará com que todos nós tenhamos impactos nas nossas vidas. Impactos com emprego, impactos com preços, com inflação, e que vai depender de como o nosso governo vai lidar com isso, das nossas políticas internacionais, vai depender das nossas políticas econômicas, para saber até que ponto isso irá nos afetar. A gente tem o primeiro momento como uma briga, né? Naquele primeiro momento você toma um tapa, você toma um soco, você se machuca. Na hora que você se levanta, a cicatriz está lá. Você vai ficar com gesso 2, 3 meses com o braço engessado. Esses são os efeitos daquela briga que você teve. Então, o que a gente pode perceber? A adesão dos países à cascata do que está acontecendo com relação a esse conflito, ele está se espalhando. Qual é o objetivo? Por que isso se espalhou? O Divaldo vai explicar isso claramente. Olha, vocês não conseguiram aprender aquilo que vocês precisavam ter aprendido com a pandemia. E é exatamente o ponto que ele chega. Quantas vezes nós recebemos comunicações a respeito da pandemia como sendo aquele evento que seria a finalização, o coroamento da transição do nosso planeta, onde a gente conseguiria ter aprendido a solidariedade, o amor, o respeito aos mais velhos, o trabalho coletivo, que no começo nós ficamos solidários, nós vizinhos iam levar comida para os outros vizinhos, se preocupando com as pessoas mais velhas, mais idosas. Era um movimento que surgia de amorosidade plena. E de repente, quando a gente consegue um esforço profundo da humanidade com relação à vacina, ao mesmo tempo que a gente consegue um pequeno alento, parece que recrudesce todo de novo o egoísmo, a minha necessidade primeiro, o meu interesse primeiro. E nesse raiar da possibilidade, a gente deu um passo para trás. E aí a espiritualidade falou assim, olha, vocês estão atrasados. A transição planetária, ela vai acontecer. E infelizmente, nós não conseguimos fazer pelo caminho primeiro que poderia ter sido alcançado. E aí então o Divaldo fala assim, agora virá expiação grande. E os efeitos, gente, a gente vai ficar sentindo como o braço quebrado. Alguns meses. E é importante a gente entender que isso não é calamitoso, isso é realístico. Isso é mais uma vez eles mostrando, a espiritualidade mostrando livre-arbítrio. Nós vamos deixar você fazer as escolhas, mas nós vamos colocar vocês na direção do progresso da transição planetária. Mas não é catastrofismo. Pelo contrário, é um guia, é um caminho. Vamos ver como essa fala do Divaldo progride, para que a gente não foque em coisas que não são tão importantes, para a gente entender a importância e o significado dessa mensagem. Ameaça a estrutura do planeta terrestre, com uma calamidade que bem pode tornar-se a terceira e última guerra mundial. Deus proverá. Continuemos orando, cumprindo com os nossos deveres, sem tomar partidos. O nosso partido é o de Jesus, é o amor a todos. Porque o terror desta guerra, como de qualquer uma, é o fruto das pequenas guerras que nós travamos com a nossa inferioridade. O ego, as paixões destrutivas. O nosso temperamento indobrável, que é fruto do poder psicológico, como disse Jung, e que somente o amor, como ainda afirmou Jung, pode ser a antítese, pode ser o oposto desta volúpia de destruição. Espero que nesse momento vocês já estejam tão maravilhados quanto nós. Nós chegamos à conclusão, em cada palavra que foi dita, da bondade de Deus nos enviando essa mensagem. Uma calamidade que bem pode tornar-se a terceira e última guerra mundial. Reparem que nós estamos vivendo numa época de tantos conflitos internos, de tantas dores, de tantas dúvidas, que nós já assistimos entendendo que tudo já está explodindo. Ele não disse isso em hora alguma. Então ele diz uma coisa que é óbvia. Isso não é uma informação espiritual, isso é uma informação nossa aqui na Terra. Qualquer ser humano sabe que um conflito pode aumentar e pode vir a tornar-se uma terceira guerra. Mas no final ele explica para a gente exatamente como ocorrerá. Então, olha que bonito, ele não traz uma projeção final, será que não? No final do vídeo, Divaldo traz sim uma revelação,
traz sim uma projeção do que será o futuro da Terra. Mas nesse momento ele fala, bem pode tornar-se. Ele não fala que irá tornar-se, fala que isso bem pode acontecer. Mas, Cláudia, quando ele fala que isso pode acontecer, o que ele nos mostra nesse pedaço de por que isso e como a gente pode agir nesse momento? Então, qual é a parte mais importante desse vídeo, gente? É esse trecho que a gente transcreveu aqui para vocês, que a gente vai ler. Deus proverá. Continuemos orando e cumprindo com os nossos deveres sem tomar partido. Sem tomar partido. Porque o nosso partido é Jesus. E é o amor a todas as pessoas. A gente não entende plenamente o que é ser humanidade. Nós somos um planeta, nós somos um corpo fechado de pessoas que se conectam por pensamentos, por emoções. Nós temos que agir aqui agora, onde nós estamos, com as nossas dificuldades, com as nossas vontades de brigar por qualquer pessoa, de brigar no trânsito. Qualquer vibração de raiva, gente, contribui para a guerra lá do outro lado do planeta. E por outro lado, qualquer vibração de amor, de compaixão, contribui para a paz do outro lado do planeta. Esses dias a gente ouviu, né, Verônica, uma frase tão bonita que fala assim: carrego comigo as marcas de todas as brigas que eu evitei. E eu falei, nossa, um dia eu quero chegar nisso. São marcas invisíveis das vezes que a gente calou quando a gente queria gritar, das vezes que a gente não retrucou quando a gente poderia ter retrucado, das vezes que a gente deixou passar, tendo razão. Porque a gente está batalhando por um mundo de paz, a gente está batalhando pelas escolhas da amorosidade de Jesus. Se nós queremos realmente estar no mundo de transição planetária, se nós queremos continuar contribuindo para um mundo de paz, é aqui e agora, é hoje, trabalhando os nossos conflitos internos, que a gente vai conseguir a paz lá do outro lado do planeta. Nós nos esquecemos do que nós aprendemos com relação à evolução da Terra. A gente se esqueceu que a Terra não vai retroceder. E Divaldo agora, então, nos dá não só uma lição linda, como ele vai, nesse momento, mais uma vez, encher a nossa casa de luz. Nós estamos, sim, recebendo efeitos e, provavelmente, os efeitos se densificarão ainda mais do que somente a gasolina, mas são efeitos do que nós estamos fazendo. Vamos escutar Divaldo, fazer uma oração pela paz, e não só hoje, gente, todos os dias. É uma das nossas grandes contribuições, além da nossa mudança de comportamento. Que Jesus esteja sempre conosco. Que assim seja. A China e a Rússia, unindo-se em armamentos nucleares, tornam-se a maior potência do mundo, capaz de destruir a Terra uma centena de vezes, tornando-a asteroides em torno do Sol. Mas Jesus é o comandante da nave da Terra e ele vai aportá-la exatamente na paz. Como diz Kardec em O Livro dos Espíritos, quando as criaturas nos amarmos mais, compreendermos que somos irmãos, o monstro da guerra fugirá como as forças do mal. Na questão 742 dessa obra, Allan Kardec pergunta por que existe a guerra? Ouçamos a resposta dada pelos Espíritos. Por causa da predominância da natureza animal do homem e das suas paixões é que existe a guerra. E então vai chegar o momento, acrescentamos, das questões seguintes, em que a misericórdia de Deus nos unirá. Depois de tanto ódio, o amor dominará nossas vidas e como irmãos abraçar-nos-emos. Neste mundo regenerado, não é de regeneração, é já o mundo regenerado, passadas todas as aflições.